Boa tarde, gente. Estamos começando o primeiro programa Papo na Rede 2016. A gente está numa pré-conversa aqui com o Léo Martins, nosso convidado essa tarde. Ele está falando umas coisas que está deixando o Carlos Briganti e eu aqui assim, de barba saindo branca. Fumaça na cabeça. O Léo, ele é um geneticista, pesquisador da Unifesp. Do almoço pra cá, e perdi cabelos, inclusive. Pois é. Então, o Léo, ele é geneticista, pesquisador da Unifesp, fazendo um programa de doutorado lá nessa área de genômica, terapia celular, terapia genética. A gente vai conversar um pouco sobre isso e outras cositas mais. Eu só queria dizer para vocês que a gente não vai dizer aqui Feliz Ano Novo, finalmente o ano começou, porque a gente aqui do Koinonia Online, ainda que a gente não estivesse aqui fazendo um programa, o Daniel transmitindo com qualidade esse programa, a gente entende que o ano começou em 2016, aí no dia 1º de janeiro, e do dia 1º de janeiro para cá, muita coisa boa rolou na vida nossa aqui. Então, a gente agradece a Deus por esse tempo, né? Sem esse papo de que, finalmente começou. Não, começou lá, 1º de janeiro, muita coisa boa já rolou. Mas o Papo na Rede está começando hoje, no 7º ano de Papo na Rede. Estamos começando o 7º ano de Papo na Rede. Creio nisso. Se você estiver vendo ao vivo esse programa, você pode mandar a sua participação pelo e-mail alvivo@koinoniaonline.net. Aproveita, tira a sua dúvida, faça a sua pergunta, que o Léo aqui vai responder tudo. A gente vai tentar responder. Léo, obrigado por você estar aqui com a gente, conversando sobre um assunto que a gente conhece muito pouco, por ser assim, de uma especificidade. Na verdade, eu estava até perguntando como é que se pronuncia, como é que se escreve. Exatamente, né, alguns termos. que você ouve, né? Você ouve a imprensa, né, aqui e ali dizendo, e você, como é que se escreve isso, né? Como é que se pronuncia corretamente, né? Que legal, bem-vindo, Léo. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta inicial, e a gente tem esses 30 minutos, algumas coisas para conversar, mas pergunta que a gente nem conversou muito lá no almoço, mas assim, o quanto que o estudo profundo da genética, Léo, ajuda a construir a sua fé e a sua admiração pelo Deus que você crê? Uma ótima pergunta. Eu, conheci o Evangelho antes de entrar na ciência e tudo mais, né? E me deparei já desde o começo com perguntas e questionamentos. Eu vim a conhecer o Senhor junto com a minha família. Isso eu tinha ali, 10, 11 anos e tal. E comecei a ter questionamentos, né, como a maioria dos jovens. E eles não eram respondidos pela teologia ou por aquele ensinamento bíblico em si. E aí, desde pequeno querendo ir para uma área médica, querendo ir para uma área científica, estudando vida, né, a biologia, as biociências e tal. Quando vim a fazer isso, realmente fui para a graduação e fui estudar isso, eu vim vivenciar a ciência mesmo na graduação, estudo e livro e pesquisar e ter acesso, né? Em casa eu não tinha ninguém na área da saúde. Fui pesquisar e aí eu fui vendo que isso me completava em alguns aspectos. Algumas dúvidas que eu tinha, algumas coisas que para mim eram imagens ou figuras foram tendo uma base, embora científica, mas fazendo um sentido maior para mim, tendo contato com essas coisas. Agora, de que modo isso contribui para o meu entendimento de Deus, é o que eu defendo, na verdade, hoje, e acho que talvez foi o motivo da gente até ter combinado isso aqui. Eu entendo que pela ciência e pelo conhecimento da natureza, do mundo que nos cerca, é fácil sim a gente entender o Criador. É fácil, ou talvez seja mais fácil, a gente até depositar uma fé nisso, que para alguns é desconhecido, uns dão o nome de Deus, outros de energia, mas eu acredito piamente que a ciência me ajudou a entender melhor a Deus, e na verdade me ajuda, é um processo. Eu não conheço tudo da ciência, não sou um cientista de anos e anos e anos, né? Faço ciência agora, no começo da minha vida, há pouco tempo, mas eu entendo que ela não invalida a Bíblia, como é o que como é o questionamento, né, que eu venho às vezes presenciando nesse tempo. As pessoas falam, você é cientista, você faz experimento em animais, você vê genética, essas coisas, e isso contraria Deus, ou isso não está na Bíblia, aquelas coisas da base bíblica, né? O que você faz, enfim, não tem embasamento bíblico, você modifica seres.
Você não é Deus para fazer essas coisas. Então eu vim vivenciando esse tipo de situação comigo e vendo, né, isso acontecer. E, na verdade, dentro da academia, dentro da pesquisa, eu percebi que eu não estava sozinho e que isso me ajudava a entender a Deus. E de maneira nenhuma invalidava a Deus, nunca. Aquela pergunta que o Brega tinha feito, você já se sentiu no limite entre fé ou ciência? Não vou usar ciência porque vai contrariar a minha fé, ou se eu só usar a fé eu estou invalidando aquilo que eu estudo? Eu nunca me vi nesse limite. Tudo que eu fiz eu encontrei um sentido em Deus, isso me ajudou a entender mais de Deus, isso que eu acredito, e aquilo que eu venho aprendendo de Deus, dentro desse contexto, considerando o conhecimento científico, não invalida a minha fé de forma nenhuma. A Bíblia, o livro sagrado, né, da fé que nós abraçamos, ela nesse tempo que você está dentro da academia, do mundo científico, ela já veio à tona em alguns momentos, você já teve que discutir a respeito, aspas, né, ter que defender uma ou outra expressão bíblica, por exemplo? Já, esses comentários surgem no meio da academia, entre os cientistas, mas eu posso até falar aqui que é mais fácil conversar e dialogar e argumentar, né, nesse sentido, nesse ambiente, do que, de repente, numa igreja. De repente, com amigos seculares ali, a universidade, o ambiente acadêmico. Talvez por eles estarem mais abertos, ou talvez por muitos deles terem os mesmos questionamentos, ou terem tido esses questionamentos e não ter a oportunidade de ter discutido, porque a academia não abre tanto espaço para que você venha professar a sua fé. Ela quer resultados práticos e métodos e etc. Mas dentro desse ambiente é possível fazer esse diálogo, é possível... Vamos dizer assim, eles lá estão muito mais abertos a ouvir. Eles são mais tema receptivos, do exatamente. Que os da comunidade cristã lidar com a ciência de uma forma mais leve, né? Sem algumas E é engraçado porque você começa a falar da sua fé no ambiente acadêmico, os próprios colegas, eles tentam te ajudar. Então o que você está dizendo é isso? Não, se parece com aquilo, que acho que é coisa do cientista. Do cientista. Tem que fazer comparações, né? E observar. Identificar e argumentar. Exatamente. Né? E isso vai te ajudando até a responder aquilo que eles querem saber, né? E te ajuda a explicar quem é o seu Deus. E muitos deles ainda chegam a falar, poxa, eu penso igual a você, mas eu nunca ouvi um pastor falar isso, mas eu nunca vi um livro cristão, ou tenho na família evangélicos, cristãos, crentes, etc., que não falam o mesmo que você, ou falam o contrário. Então, a gente percebe que ali é um ambiente muito mais fácil do que na vida secular ali, e até mesmo dentro da igreja. E a gente teria que discutir o porquê que tem, né, essa diferença. Por que é mais fácil falar da sua fé dentro de um ambiente acadêmico, onde você respira ciência, do que dentro da igreja falar da sua fé do ponto de vista mais científico? Qual seria o real motivo disso, né? Aí talvez é a ideia da aproximação. Você tem uma ideia do porquê que isso seja difícil? Eu acredito, e aí eu não se sou um grande teológica, não, tudo bem. Mas assim, justamente na sua cabeça de que é um pesquisador e que vivencia isso na sua prática diária, ao mesmo tempo você é membro de uma comunidade e você tem uma vivência em termos de comunidade, de vida cristã. Então, é na sua perspectiva que a gente quer ouvir, justamente, não de um teólogo, mas de um pesquisador que está profundamente inserido na área de pesquisa, mas que também tem vínculos comunitários. E como que você percebe isso? Então, a pergunta é essa assim, quais são razões, por que isso acontece? Você acha que são, quando alguém levanta uma barreira, é uma questão assim de uma afirmação teológica, é muito mais um preconceito que se criou culturalmente, enfim, o que você percebe, Léo, do que essa dificuldade de lidar com o conhecimento científico que vai se construindo, com os postulados da fé, no caso da fé cristã, e tantas vezes isso embola o meio de campo? Eu acho que a falta do diálogo que veio se estabelecendo na história da igreja, talvez, né? A igreja se distanciou muito das questões científicas, colocando suas opiniões. Isso vem, talvez, da Igreja Católica, no momento da Inquisição, onde você não podia
ir contra, né, os preceitos ou os dogmas da igreja. Depois, com a reforma, houve a reforma protestante, mas ela não contemplou a ciência de uma forma geral. Né, ela foi muito importante, mas não abriu a possibilidade do discurso científico. Como não contemplou outra área. Outras áreas também não foram, né? exatamente. A arte, por exemplo. Né? A arte. A reforma protestante, pelo contrário até. Né? E aí a gente veio colhendo essa ausência de diálogo. Né? E a igreja foi crescendo, foi passando pelas suas eras, os seus movimentos da fé, o movimento carismático, enfim. Em nenhum momento as pessoas, ou pelo menos não de forma significativa, parou para discutir a importância de a gente entender a ciência ou discutir a ciência no ambiente cristão ou dentro de uma comunidade religiosa. E aí ficou cada vez mais as pessoas trabalhando de um lado na ciência e do outro lado a igreja se fechando. Esse foi o grande, na minha opinião, foi um grande divisor de águas ali, né? De um lado ficou a fé pela Bíblia e pelas experiências que se tinha, de outro lado ficou o cientista, que também é ousado tanto quanto em falar de verdades, mas ele ficou com um discurso meio sem sentido para a comunidade religiosa. Essa falta de diálogo foi o que dificultou. E vem até nos dias de hoje, né? A gente não vê grandes empreitadas no movimento cristão para se falar de ciência. Nós não vemos cristãos se assumindo cientistas nos dias de hoje, né? Muitos, né? Mas tem aqueles ícones, né? Aquele professor Francis Collins, né? Que a gente comentou uma vez. Do Projeto Genoma, Do Projeto Genoma, se assumiu, enfim, ali no seu livro, um cristão, falando de genética. Tem uma série de acertos naquele livro, A Linguagem de Deus, na minha opinião. E tem uma série de erros que ele poderia ter, né, não cometido naquela publicação. Mas é uma tentativa. É um cara dentro de uma instituição importante da pesquisa mundial, que é o NIH, né, o Instituto Nacional de Saúde norte-americano, falando da sua fé com o seu trabalho, com a sua ciência, com a sua vivência. Na realidade, foi alguém que passou por uma experiência de conversão à fé cristã nesse processo, né? Enquanto pesquisador. E aí eu acho interessante. Fernando. Só olha só um e-mail que chegou, do Marcelo Alves, lá do Rio de Janeiro, e ele faz uma afirmação aqui que é a seguinte: a dificuldade de discutir assuntos relativos à fé nas igrejas tem a ver com a nossa dificuldade de superar os nossos dogmatismos ou mesmo os nossos fundamentalismos. Abraço e bom programa. Marcelo, obrigado pelo seu e-mail. Eu acho que tem a ver isso que você está falando, né? Essa questão de falando sobre isso, né? Que não se abre. O fundamentalismo é uma radicalização do conservadorismo, né? E o pensamento religioso tende ao conservadorismo, né? E ao fundamentalismo. Que estabelece, eu diria assim, é a canonização do fundamento da fé. Vamos entender assim, no início do século XX houve, até por uma questão que me parece que se assemelha um pouco no início do século XXI, assim, por conta daquela teologia que veio do século XIX muito liberal e aberta, pelo menos conforme o grande pensamento da igreja, na sua maioria tinha, resolveu-se resgatar os chamados fundamentos da fé. Que é interessante. Agora, esse fundamento, ele se tornou um fundamentalismo, que assim, a gente vive em função do fundamento e que muitas vezes se desvincula da pessoa de Jesus, uma vez que a fé cristã é essencialmente uma relação pessoal com Jesus. E aí virou essa coisa, quer dizer, fundamentalismo é fundamento pelo fundamento. Então, no primeiro momento eu entendo que foi uma proteção, né, da fé mediante aos avanços científicos e tecnológicos, mas que mantiveram por tanto tempo e aí fundamentado de forma que não se conseguiu se desvencilhar disso e virou um estilo de vida. A coisa em si. Exatamente. Não questionar, não buscar. O que eu ia colocar, Fernando, tem a ver tanto com o que nós conversamos desde a hora que começamos o almoço, né? Mas agora, aqui no finalzinho, quando eu perguntei para você o que você entende como sendo o top da ciência atual e você defendendo, obviamente, o seu terreno, né? Disse da genômica. Eu ia completar a pergunta naquela hora, mas aí o programa começou. A minha pergunta em seguida seria assim: bom, não fosse você puxar para sua brasa, né, para sua sardinha, essa brasa, né, o que
qual outro segmento da ciência que você considera tipo par e passo, né, com a genômica? E ficando na tua área, sim, né, e misturando, você estava nos explicando dos 30 mil genes, né, que definem, determinam, de repente, o ser, né, de uma pessoa, o corpo, etc, etc. E aí nós estávamos invadindo a coisa, o ser para além, né, do corpo, e entrando no aspecto talvez da alma, do espírito, etc e tal. E a gente estava entrando nessa coisa assim, dá para mudar o gene, né, ou genes, né, de algumas pessoas para que elas se tornem melhores, ou para que nós tenhamos uma geração de pessoas melhores, etc, né? A fé que nós abraçamos diz que isso acontece quando nós nos convertemos, né? Quando o nosso coração se dobra ao Criador, né? A partir daquilo que nós entendemos que foi uma doação do Criador, né? A graça que nos restaura, enfim, e faz de Cristo o modelo, né? O homem perfeito, né? O ser humano com genes perfeitos, né? Que você já passou isso pela tua cabeça, assim, do tipo assim, será que eu estou em determinado momento, né, melhor trabalhar com a ciência e tentar mudar alguns via genes, né, do que buscar, né, uma compreensão da fé e daquilo que são ingredientes mais da nossa área, né, Fernando? Daquilo que nós trabalhamos. Eu não sei, eu não proponho... Desculpa a doideira da minha cabeça, mas foi viajar. uma viajada. Você pôs naquele café? Foi açúcar, foi o café do Daniel. Fazia tempo que eu não tomava. Léo, vai que a bola só para te provocar. Eu não proponho eu não penso assim numa modificação genética, né, que de repente facilite o entendimento. Também não é minha área, porque eu trabalho com a genética, mas não pensando no comportamento, né? Entendi. A gente olha molecularmente um desfecho de uma modificação genética associada a uma doença, a uma patologia, né? Mas como a gente estava falando antes até de começar o programa, tem um ramo desse estudo da genômica da genética que é a epigenética. Então, ela fala da relação dos genes que a gente contém no nosso genoma com o meio ambiente. Eu posso ter uma informação genética e se eu estou num ambiente onde é muito agitado, é muito depressivo, isso causa modificações no próprio gene e no próprio ser humano, no indivíduo ali. Uhum. Isso já é comprovado cientificamente. Então, você fala, será que a conversão, essa transformação, eu ser uma pessoa boa, ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa triste, tem relação com os meus genes? Eu acredito que sim. Muito provavelmente tem. É uma via de mão dupla. Em qual sentido? Em qual sentido, assim, você está falando que o meio ambiente é capaz de produzir alterações. No meu gene. No meu gene. O meu gene pode se modificar no meio ambiente? Mas isso. Sim. Agora, o meu gene, ele também é capaz de produzir, por conta daquilo que eu sou, alterações no meio ambiente. Essa é a minha pergunta. Tipo assim, eu sou um cara mais criativo. Uhum. Por quê? Porque eu tenho uma genética que me deixa ser mais criativo. Sim. E eu, por conta da minha criatividade, eu vou fazer transformações no meu ambiente que vão deixar ele com uma característica A, enquanto que um outro camarada que tem uma genética, vamos dizer, que não é tão criativa, vai fazer com que o ambiente dele tenha um jeito B, que é diferente do meu. Então, nesse sentido que a minha pergunta é assim, é uma via de mão dupla. O ambiente pode modificar o seu gene para te proteger, enfim, que seja, e o seu gene pode modificar sua interação com o ambiente. Isso, sim, quando eu falo assim, o meu gene é a partir daquilo que eu sou, né? Sua informação primeira lá, né? Isso, e ela me torna esse camarada assim, e esse camarada assim faz coisas nesse ambiente. Então, é correto, vamos dizer, fazer essa afirmação. Que é uma via de mão dupla. Certo. Sim, aí entra naquela questão que a gente estava falando de um estudo que a gente faz sobre genômica do esporte. Então, a informação que você tem lá no seu genoma, e aí a gente olha apenas 4 genes, né? Como eu falei, são 30 mil genes, mas nessa pesquisa de genômica do esporte a gente trabalha com 4. Então, a gente vê as combinações desses 4 genes no indivíduo, a informação que ele carrega, e analisa ele fazendo a sua prática esportiva.
e ver se tem relação. E o que a gente encontra é indivíduos ou atletas que têm um genoma, uma combinação desses 4 genes, né? Mais, ou que predispõem um exercício ou uma atividade de resistência, ele se dá melhor em exercícios ou esporte de resistência. Tem indivíduos que têm um genótipo para velocidade, no caso ali, né, ou força. Então ele se dá melhor no ambiente ou no esporte que exija mais dele. Não que ele não faça bem a outra atividade, mas é aquela questão de olhar para o genoma e tentar otimizar a informação que ele tem com o ambiente. Identificar, vamos dizer assim, potenciais que ele já tem geneticamente falando. E colocar ele numa atividade, exatamente. Colocar ele numa atividade atividade afim. Que o gene dele já está falando que ele é bom. Certo. E não ficar testando, sabe? Ó, coloca ele no karatê, depois coloca na natação, depois coloca no basquete. Olhando para o genoma do indivíduo, você consegue falar, cara, seus genes são para força, são para resistência, então você já direciona o cara. Vamos dizer assim, guardadas as proporções, a gente está falando de um teste de aptidão, só que não psicológico, mas de aptidão genética. Molecular genética. Então, e aí é com base num estudo, numa leitura que é feita. A minha pergunta, Léo, é assim, qual que é o seu pensamento, enquanto pesquisador e ao mesmo tempo como cristão, no que diz respeito assim, a questões outras relacionadas ao estudo da genética? Então vamos pensar assim, uma coisa é eu fazer uma leitura de um determinado indivíduo sobre o seu perfil genético. A outra é, a partir do momento que eu tenho condição de fazer manipulações, alterações genéticas, por uma finalidade terapêutica ou por uma finalidade pura e simplesmente comercial, sei lá, a gente aí entra num campo, eu imagino assim, que dá uma série de possibilidades. O que você pensa sobre isso? E quando a gente fala de alteração genética, a gente precisa assim, pensar muito. A gente está falando, por exemplo, que nós nos alimentamos de alimentos que são geneticamente modificados. Então isso já existe, pelo menos assim, a rodo em termos de agronegócio. E a gente está exposto, todo mundo está exposto. Exatamente. Mas a gente, que eu saiba, a gente não tem isso assim, fora dos ambientes de pesquisa, acontecendo com seres humanos. Mas é evidente que vai chegar uma hora que isso vai se tornar cada vez mais possível, com dados controlados, enfim. O que você pensa hoje? Você ia falando que há genes, se estuda, né, genes que determinam o comportamento, ou que há modificações que podem acontecer e determinar comportamentos, enfim, quer dizer, misturando, né, esse molho. Ou mesmo características, vamos dizer assim, físicas ou fisiológicas, né? Qual que é o seu pensamento? Você que está lá todo santo dia na universidade, o que você pensa sobre isso? Para mim é estranho, né? Ter as perguntas assim, e aí a resposta deve ser mais estranha ainda. Porque eu falo, eu não normal, penso nada. É natural. É o futuro. Né? É até estranho responder assim. O que você pensa? Eu não sei se eu penso. Se a pergunta é, você acha errado? Você acha isso errado? Eu não acho isso errado. Pode ser aplicado para uma finalidade ruim? Com certeza. Como qualquer coisa dentro da ciência, já foi provado que foi feito, né? Tudo, né? E tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. Agora, para você, Léo, o que é? Para mim é normal, para mim é natural. E eu penso que tem que se caminhar para isso. Eu penso que a gente tem que usar o conhecimento científico. Há muita coisa por descobrir ainda. Eu penso que não é hora da gente, vamos esquecer um pouco disso e, sei lá, ficar discutindo aqui comportamento isolado do gene, ou enfim, eu penso que a gente tem que misturar. Nós estamos numa era onde a informação circula com maior... Transversa, né? Tudo, né? Você tem acesso a tudo, você pode relacionar tudo, associar tudo com tudo, disso pode sair coisa boa, disso pode sair coisa ruim, disso pode sair coisa boa que é errada, mas a gente fundamenta alguma coisa em cima disso, como pode sair coisas ruins que são boas e que a gente descobriu a tempo. Então, Léo, o que você acha disso? Eu acho que é o futuro. Temos que trabalhar com isso. Isso nos ajuda a entender, eu acho, quem nós somos. Aí cai naquela questão, né? O que você faz, o que você pesquisa, o que você acredita, invalida a fé de maneira nenhuma. Eu acho que isso nos ajuda a entender o Criador. E aí, uma frase que eu me lembrei do Pasteur, o
pesquisador francês, muito conhecido. Fez a técnica de pasteurização. Todo mundo que toma leite é muito agradecido ao Pasteur, porque não toma um leite contaminado. Mas ele tem uma frase que ele fala que pouca ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima. O que ele está falando como cientista é que o quanto mais ele estudou, o quanto mais ele buscou, e tudo na base do questionamento, da mais observação, mais ele se deslumbrou com a natureza e com o Criador e com esse arquiteto. Né, eu penso como ele também. E pouca ciência nos afasta, porque traz aqueles males, né? Você vê um pedacinho, uma sombra da imagem, você a repudia. Ou você assusta, fica com medo, né? E fica apavorado, queima o livro e mata a olha, pessoa. cuidado, menino, olha como que você está mexendo. Deixa eu ler Não, aliás, a pergunta que eu ia te fazer... Não, eu tô fazendo eu não sei se eu entendi a pergunta. Não, entendi isso mesmo. Na verdade, eu queria saber o que você pensava. Não foi uma pergunta assim, esperando uma resposta. Não, isso é errado. Não, na verdade... saber o que você pensa. Viu? Na verdade, você está nos provocando a ficar refletindo enquanto perguntamos. Então, você pode dizer sim ou não. Exatamente. Mas daqui a pouco eu vou te fazer uma outra pergunta, que tem até um pouco a ver. O Marcelo mandou uma outra pergunta lá do Rio de Janeiro. Tá ligado aí na gente. Tá ligado. Então, isso aí, Marcelo. Ó, a fala dele é o seguinte: mesmo com as várias possibilidades da ciência para modificação genética, nunca seremos capazes de, entre aspas, fabricar gênios. 1-0 para Deus. Ele dá uma risadinha assim. Isso foi uma provocação. Isso foi uma provocação. Tá certo. Não, foi em cima junto com o e-mail dele de fazer uma outra provocação. Em cima da minha elucubração. Eu lembro, tempos atrás, um livro, se eu não me engano, ele foi editado pela editora da USP, pela EDUSP. Eu não lembro o nome agora do autor, mas o título era Brincando de Deus. Que era ainda no começo, Léo, dessa temática do estudo. Na realidade, eu acho que não era o começo do estudo, porque isso aí começou com Mendel lá atrás, né? Com as ervilhas. Cruzando ervilhas. Exatamente. Ó, tá vendo cristão, como é bom estudar genética? E que era cristão, né? Exato, exato. Mas assim, quando eu falo recente em termos disso vir à tona e nas questões éticas, nos chamados dilemas éticos. O título do livro, por si só, já é uma provocação em termos assim. A manipulação ou aquilo que a gente faz no âmbito da genética seria chamado assim, querer brincar de ser Deus, porque a gente está mexendo exatamente com isso. Quem que vai ser essa pessoa? Eu quero um cara assim, quero um cara assim. Aliás, tem alguns filmes que tratam desse assunto. Né? Essa afirmação, por exemplo, é querer brincar de Deus. Você acha que cabe? Me incomoda. É uma afirmação que me incomoda, porque vários estudos, enfim, feitos, a gente poderia ficar citando aqui os artigos e os cientistas. Bom, já é possível clonar seres vivos, né? Foi feito com a Dolly. Não é possível, na verdade, possível mas não é acidente. Bem, foi acidente. Acho que é um problema genético. Né? Isso nunca acontece. Mas hoje aconteceu. Nunca aconteceu. Primeira vez na história do... Desculpe, Daniel Chora. Mas é possível se clonar seres vivos. Então não foi feito, pelo menos não foi divulgado cientificamente a clonagem humana, mas foi feita a clonagem de vários seres vivos. A ovelha Dolly em 97, pelo Ian Ummet, foi o primeiro caso, né? Então, criar um ser vivo é perfeitamente possível nos termos da ciência, né? Há pouco tempo atrás, o Craig Venter, que é um grande geneticista, mais empresário hoje, né? Mas ele é um grande geneticista, talvez o fio que conduziu o projeto Genoma Humano seja o Craig Venter. Ele criou uma bactéria do nada. Do nada, que eu digo em termos populares, ele não clonou uma e fez virar outra, ele simplesmente criou uma célula única com a sua membrana, com o seu material. Ele construiu o gene da bactéria. Para essa bactéria, esse camarada é o deus dela. Pois é, aí as pessoas pegam, né, assim, o público em geral, olha, talvez por não permitir que o cientista fale por ele, mas a mídia dizendo, olha, ele criou um ser vivo, olha, ele clonou um ser vivo. Então leva a massa toda a crer que ele está se colocando numa posição de Deus, mas muito provavelmente se você perguntar ao cientista se ele se sente como Deus, ele vai dizer não. Ele simplesmente reproduziu algo que se vê na natureza, usando técnicas de biologia molecular, enfim, de ciência, mas isso não o torna Deus, né? Isso não faz
criar um universo com todas as suas diferenças e tal. Mas faz ele capaz de criar um ser vivo ou montar estruturalmente ser vivo. Aí a pergunta é essa, né? E essa afirmação que se faz mediante esse acontecimento, que é fato, é publicado, está na televisão, enfim. Essa coisa de afirmar, então, o cientista ele quer ser Deus ou ele é Deus. Me incomoda porque a gente não tem a pretensão disso, e eu não conheço colegas que têm essa pretensão de, ou pelo menos gosta de ser chamado de Deus. Não vejo isso. Semideus, talvez. Parecido com Deus. Mas o fato é que, por exemplo, aí a minha visão agora, né, se eu já clonei bactérias, por exemplo, né, eu nunca criei um ser vivo, mas trabalho com manipulação genética. Léo, você não se sente em nenhum momento ali manipulando um gene e isso tendo desfechos naquele ser vivo? Você não sente que você tem um poder a mais? Um poder criativo a mais? Você não sente eu que você tem um entendo poder que a mais? Tá vazando? Um poder... Ô, Dani, a gente está com delay aqui. Eu acho que resolveu. Na verdade... Tem um e-mail aqui que chegou, eu queria ler. Você está falando aqui, eu tô assim, imaginando uma criança criando brinquedos. Eu estou falando em curiosidade. Do tipo assim, a criança com a sua imaginação, né? Criando, né? Ela tem pretensão? Não tem pretensão nenhuma, né? Ela está vivenciando... seu tempo, seu momento, imagino né? Deus olhando ele como sendo responsável por essa tecnologia que a gente vem a descobrir. Que a gente só vai identificando, ela já existe. Exatamente. E isso não invalida o fato de que ele é o arquiteto. Isso me aproxima na visão do Pasteur, me aproxima do conhecimento dele ao passo que eu consigo manipular coisas em que ele já criou há muito tempo atrás e já sabia há muito tempo atrás. Então isso não me faz pensar ser Deus, mas me faz talvez muito mais humilde dentre poucos na sociedade ter a oportunidade de fazer essa manipulação e poder vivenciar isso que a humanidade insiste em chamar de cientista, de ciência, mas é que eu digo, qualquer um pode aprender e conhecer isso. Passamos os 30 minutos, mas eu queria só ler o último e-mail, tá vendo? Rápido. Isso aqui eu acho que não tem Janeca que conserva. Meu Deus do céu. Dá pra fazer uns 30 minutos assim, um cara de 40. Não, eu só queria ler o último e-mail que chegou, do Alexandre, aqui de Ribeirão Pires. E ele coloca o seguinte: uma das questões é a de considerar a Bíblia como um livro científico absoluto. Tudo que a ciência contradisser sobre a Bíblia, essa última ganha. Outro dogma é que o homem já está pronto e acabado. A divindade o fez perfeito. Modificar geneticamente a criação é referenciar a um erro do Criador ao concebê-la. Foi o e-mail que ele... É o Alexandre Melato? É o Dinho. É o Dinho. Isso. Boa, Dinho. Na verdade, eu acho que a primeira questão que eu acho que ele coloca, Léo, é essa questão de que nós fazemos, às vezes, uma leitura da Bíblia como um livro científico, quando a Bíblia nunca... se propôs ser um livro Exatamente. Né? É um livro de revelação. Isso. E parece-me que os cientistas não têm nenhum problema com isso. Quem tem Pois problema é, são os religiosos. pois exatamente. Né? A gente sente muito mais da comunidade religiosa cristã uma tentativa de invalidar a ciência pela Bíblia. E ficar tentando provar aquilo que a ciência não tenta provar. Quando o cientista não está preocupado em validar a Bíblia, né? Sim. Aliás, não é instrumento da ciência, não deveria, né? A gente sabe que tem gente pesquisando e fazendo seus questionamentos em cima de qualquer coisa. Mas não é o objetivo do cientista pegar a Bíblia e desmistificá-la ou desqualificá-la, talvez seria o termo. Não é o objetivo. O cientista não está preocupado com isso. Né? É o Pasteur se aproximando de Deus pela sua ciência, enfim. E aí cada cientista pensando no Deus da sua forma ali. Eu ia comentar até que tem colegas na academia em que a gente tem esses papos assim, né, de fé e ciência, e ele acaba, Léo, olha, isso que você falou faz todo sentido agora, porque quando eu leio Gênesis, eu já tenho essa coisa de que foi daquele jeito. Se eu olho pelo jeito que você está me falando, as coisas eu consigo entender melhor. Né? E é por isso aquela questão da aproximação do diálogo, né, da academia com a sociedade, da academia com a igreja, Sim. para que isso seja saudável e... Sim.
e tem um Eu acho resultado que é aí. um WhatsApp do nosso produtor dizendo que... Acaba. Que infelizmente, né? Acabamos, Léo, mas Foi eu queria muito bom. agradecer. Foram Muito bom. 35 minutos muito... Boa essa meia hora muito e boas 2, 3 esclarecedor, horas que nós ficamos inteligente. conversando. Pois é, eu que Agregou. agradeço, E que rever. você Agregou. continue estudando, continue pesquisando, descobrindo os mistérios, alguns mistérios. Sim. E quando você for receber Da o criação. Nobel de Ciência, convida a gente. Lembra da gente. Pra gente ir na primeira fila. Primeiro programa que você vai vir dar a sua entrevista. Pós-premiação. eu quero dar um- Pós-Nobel. Eu quero dar uma entrevista pro Papo na Vai Rede ser no lá. Papo na Rede. Ó, eu não É sei isso se daí. eu não sei se eu vou acertar, mas eu deixo registrado que o Nobel esse ano sai pro cara que fez o CRISPR-Cas9, que propõe edição genética no genoma humano. Tá gravado. Eu proponho que seja por aí. Eu acertei o bóson de Higgs. Ah, É. No ano que saiu aquela coisa toda, eu falei, esse cara ganhou o Nobel, ganhou. Vamos ver Ganhou. se. Vamos lá. Tá gravado, vamos esperar. Vamos ver se eu. Pessoal, até a próxima quinta-feira. Valeu, gente. E a gente se vê mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço Bom estar de vocês. novo aqui, né? Bom estar de novo Rever aqui. vocês. É isso aí, Dani. Valeu, Vamos lá. Dan. Obrigado. Tchau.